Fala galera, tudo bem? Bom, nessa terça-feira a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente. A gente vai abrir uma redação juntos, vamos ler o texto juntos, marcá-lo juntos e vamos pensar sobre a estrutura argumentativa, como que se deu a argumentação, se o projeto de texto é estratégico, se a gente tem recursos que tornam essa redação acima da média, se sim, por quê? E se não, por quê também. Então vocês vão me acompanhar aí na jornada inteira de correção pela plataforma Pontui. Bom, aqui a gente tem uma redação que está inserida no modelo Nesp, o combate a pandemias no mundo globalizado. E aí, como é que o mundo globalizado ele enfrenta, ele combate pandemias? Aqui a gente tem uma redação que foi enviada, é uma redação teste, mas só para a gente poder acompanhar a correção dela, certo? Bom, assim que a gente abre a plataforma, a gente tem alguns recursos, que eu vou usar alguns deles, não todos, mas para a gente focar aqui no aspecto mais importante, que é o texto em si. A gente tem uma redação razoavelmente grande que foi enviada de modo digitado. Então vamos lá, só repetindo o tema, o combate a pandemias no mundo globalizado. Bora lá. O texto começa falando assim: no filme espanhol O Bar, um grupo de pessoas tem as suas vidas alteradas ao presenciarem um assassinato, aparentemente sem explicação. Confinados em um estabelecimento, eles passam a questionar a situação até compreenderem o que realmente se passava. Eles haviam se tornado os mais novos inimigos do sistema ao entrarem em contato com um vírus desconhecido. Olha que interessante, portanto, toda essa parte aqui inicial é um relato do aspecto mais importante que acontece no filme. Então existem muitas pessoas que veem um assassinato aparentemente sem explicação, até eles entenderem que eles tinham se tornado os mais novos inimigos, né, do Estado, do governo, enfim, por conta de um vírus desconhecido. E aí o texto vai estabelecer uma certa conexão com a realidade. Então, em um primeiro olhar, então aqui a gente vai fazer uma certa análise. Em um primeiro olhar, a obra configura-se como uma ficção distópica. No entanto, apresenta grandes semelhanças com a realidade ao retratar o comportamento de diferentes indivíduos em um momento de crise. Desse modo, ela expõe o egoísmo humano e a falta de responsabilidade ética do Estado diante de episódios críticos, como o da pandemia do coronavírus, uma problemática atual que vem sendo abordada de diferentes maneiras em um mundo globalizado. Então é interessante aqui porque existe uma relação que, apesar de o filme, numa primeira análise, num primeiro olhar, retratar um cenário distópico, longe do mundo real, longe da realidade, ela expõe uma realidade que é o egoísmo humano e a falta de responsabilidade ética do Estado diante de episódios críticos, por exemplo, o da pandemia de coronavírus. Ou seja, a pandemia de coronavírus, segundo o que esse texto vai defender, é uma problemática atual que vem sendo abordada de diferentes maneiras em um mundo globalizado, mas a gente tem essa problemática aqui do egoísmo humano e falta de responsabilidade ética do Estado. É uma boa introdução, fez uma boa contextualização da temática, usando como referência aqui nesse caso o filme. Em princípio, situações que fogem à normalidade são formas eficazes de verificar a real conduta humana, visto que evidenciam os preconceitos presentes nas relações interpessoais e o egoísmo, característica marcante de uma sociedade que despreza o bem coletivo. Aqui a gente tem uma constatação interessante, Então, quando você enfrenta situações dramáticas, você consegue ver de forma eficaz ou talvez mais próxima da realidade como que os homens vão agir diante dessa situação, já que evidenciam preconceitos presentes nas relações e o egoísmo. Aqui eu tomaria um certo cuidado, porque quando se fala característica marcante de uma sociedade que despreza o bem coletivo, ao citar uma sociedade, dá-se a entender que toda a sociedade age com esse desprezo pelo bem coletivo. E a generalização na construção argumentativa, ela é um risco, ela pode segurar um pouquinho a nota no projeto de texto. No contexto da pandemia do coronavírus, é possível visualizar o individualismo como um dos maiores obstáculos para a contenção dos problemas dessa crise, pois ele impossibilita a execução de atitudes empáticas e maximiza comportamentos desprezíveis. Enquanto os personagens do filme O Bar travam uma verdadeira batalha para adquirir a posse de uma vacina que não possuía eficácia comprovada contra o vírus desconhecido, na realidade atual, muitos indivíduos compraram medicamentos, como a cloroquina, para formar estoques, mesmo que a utilização desses para o tratamento de pacientes com Covid não tenha sido amplamente testada. Olha que interessante o voltar ao filme, Ou seja, a gente vê muitas vezes
um individualismo como um dos obstáculos para conter essa problemática dessas crises. E aqui a gente tem, enquanto os personagens do filme travavam uma verdadeira batalha para adquirir a posse da vacina que não tinha eficiência comprovada, muitos indivíduos também fazem algo semelhante ao comprar medicamentos para formar estoques, mesmo que a utilização desses para tratamento de pacientes com coronavírus não tenha sido amplamente testada. Tal ação prejudicou aqueles que dependem dos medicamentos e passaram a ter dificuldades para encontrá-los em farmácia, um cenário que demonstra a nocividade do egoísmo humano. Aqui talvez a gente também tenha uma articulação um pouco mais problemática, porque na verdade o Brasil até recebeu doação desse medicamento dos Estados Unidos. Então não foi necessariamente um problema de falta de estoque, talvez não tenha sido essa a questão. A gente poderia sugerir que a problemática aqui é que enquanto muitas dessas pessoas acreditaram e buscaram um tratamento para um medicamento que não tinha comprovação científica para tratar a Covid, isso acabou tornando essas pessoas e tantas outras mais vulneráveis a contrair o vírus, o que é um grande problema se a gente pensar que a pandemia precisa de ser enfrentada por todas as pessoas de forma coletiva e não individualmente ou de forma individualizada, porque isso pode contribuir para o vírus se tornar mais forte e prejudicar ainda mais pessoas. Então, uma coisa interessante e que não tem aqui também nesse parágrafo, que valeria como sugestão, é qual é a raiz desse individualismo? Por que existe esse individualismo? Ele vem de onde? É uma questão cultural? Depende da sociedade, né? A gente sabe que existem sociedades que foram muito mais solidárias no enfrentamento da Covid e sociedades que foram mais egoístas e individualistas. Então também seria legal alertar esse apontamento aqui. Ademais, é imprescindível destacar a postura descoordenada do Estado em situações de calamidade, como a da pandemia do coronavírus. No contexto brasileiro, figuras públicas do governo apresentam discursos inconsistentes e contraditórios, de modo a relativizar a problemática e desinformar a população, o que dificulta a adoção de medidas regularizadas, as quais deveriam ser mais facilmente compartilhadas em um mundo globalizado. Análogo a essa conjuntura, de novo a gente volta aqui no filme, o filme expõe a irresponsabilidade do Estado ao mascarar a existência do vírus, tratando o episódio como um incêndio de forma a privar os indivíduos de acessar a informação verdadeira, o que tornou a crise enfrentada pelos personagens mais extrema. Ótima relação de novo com o filme, mas aqui, novamente, a gente tem então uma postura descoordenada do Estado. Por quê? No caso do Brasil, por exemplo, a gente sabe que o vírus do coronavírus acabou se tornando muito mais uma disputa política do que um enfrentamento coletivo de um problema extremamente grave. Em vista do que foi exposto, e aí a gente pode ver que o texto traz conectivos, né, ao longo de toda a redação. Então a gente tem aqui em princípio, abrindo a discussão, ademais, para dar prosseguimento na discussão, em vista do que foi exposto, períodos como da pandemia, que a gente poderia tirar essa vírgula, né? Períodos como da pandemia de coronavírus revelam comportamentos antiéticos e preconceitos humanos, demonstrando que o egoísmo da sociedade contemporânea e a irresponsabilidade do Estado, aqui de novo a gente poderia tomar um certo cuidado com essa afirmação que generaliza, né? Então aqui a gente também tem uma retomada demonstrando que o egoísmo da sociedade contemporânea e a irresponsabilidade do Estado, então de parte da sociedade, enfim, são inimigos do combate à dificuldade vivenciada. Portanto, o pensamento ético deve guiar a conduta humana a fim de antepor o bem coletivo aos interesses particulares. A partir dessa ação, atitudes como a da personagem Helena, aqui a gente também poderia tirar essa vírgula, que procurou ser justa ao dialogar com todos os envolvidos na situação retratada pelo filme O Bar, serão mais comuns. Então é uma redação que tem uma ótima estratégia, que fala muito bem sobre o combate a pandemias no mundo globalizado, né? A gente teria somente aí algumas questões da argumentação que poderiam ser mais bem desenvolvidas. Se a gente estivesse analisando na grade da Unesp, a abordagem temática está completa, está muito bem feita. Em relação ao gênero e o projeto de texto, a gente poderia segurar a nota aqui em 3 pontos de 4 pontos, porque a gente tem algumas partes que não foram totalmente explicadas e algumas afirmações que não são corretas, como o fato de ter faltado o cloroquina para os pacientes que realmente precisavam. Em relação à gramática, a gente tem apenas alguns problemas aqui relacionados à vírgula, à pontuação, mas que possibilitaria uma nota máxima também na competência de linguagem. Então, de até 11 pontos, que seria a grade da Unesp, né, depois eles convertem para o 28, a gente tem uma redação bem acima da média, que ficaria aqui com uma nota média 10. Então, temos aqui mais uma redação, inclusive fica como recomendação para quem quiser assistir o filme O Bar,
né? Um filme muito interessante e que dá para fazer algumas reflexões bem interessantes sobre como que, dependendo da situação de crise, as pessoas elas se mostram, né? E elas usam o poder que elas têm em determinados momentos para tirar vantagem dos outros. Situação semelhante a gente poderia até usar com o livro Ensaio sobre a Cegueira, né, de José Saramago, que também tem uma questão muito parecida com essa, de como que numa situação de crise as reais intenções e comportamentos do indivíduo se mostram presentes. É isso aí, galera. Essa é a plataforma Pontui. Se você quiser conhecer mais, se você quiser trazê-la como solução para a sua escola, entre no site da Pontui. Aqui a gente, inclusive, tem a possibilidade de gravar a correção para o aluno que vai assistir a essa correção e poder acompanhar o feedback dos professores quando quiser, no momento em que quiser, inclusive sem internet, porque dá para baixar a correção tanto em vídeo quanto as marcadas. Grande abraço, até mais!